Vereador William Tornesi, o senhor que é integrante importante da Comissão de Saúde, qual é a posição do senhor? O senhor já se manifestou contrariamente também a essa iniciativa e por quê? Por que o senhor acha, o senhor concorda, por exemplo, com o ponto de vista do Sargento Lima, que isso acaba afetando ainda mais a vida dos empresários e comerciantes? Muito boa tarde, Boa Enio. tarde. Muito boa tarde a todos os telespectadores aqui do programa. É um prazer novamente estar aqui conversando contigo. Só gostaria primeiramente de nós pontuarmos exatamente o que se trata o projeto de lei, até para não causar uma confusão. Bom, o nosso projeto de lei que está em tramitação na Câmara de Vereadores, que é o projeto de lei ordinária número 293/2021, que foi protocolado em novembro do ano passado, ele visa proibir a exigência de passaporte sanitário em ambientes públicos e privados na cidade de Joinville, né? E também proibir a vacinação obrigatória. Então, se o município, por exemplo, quiser impor uma vacinação obrigatória, nosso projeto ele visa criar esse impedimento. Então, só para esclarecer que... mais amplo do que somente o nosso passaporte. É isso, mas só para esclarecer que o nosso projeto é contra a exigência do passaporte sanitário. Então, às vezes fica meio até complicado, a gente fala, mas você fez um projeto contra, daí você tem que ser a favor. Então, as pessoas que hoje estão se posicionando a favor do meu projeto são justamente as pessoas que são contra o passaporte sanitário. Então, na hora da votação lá na Câmara de Vereadores, aqueles que votarem sim, né, não, queremos que o projeto do William seja aprovado, é porque eles são contra o passaporte sanitário. Aqueles que na hora da votação se posicionarem contra o projeto, é porque daí eles são a favor, né, que se permita isso na cidade de Joinville. Então, só para fazer esse breve esclarecimento. Então, com relação ao nosso projeto de lei, o prefeito municipal Adriano Silva já fez várias declarações públicas, já deixou isso muito claro, que dentro da cidade de Joinville não haverá nenhum tipo de exigência de passaporte sanitário ou de exigência de comprovante de vacinação em qualquer ambiente público da cidade por projeto de lei ou por decreto. E também ele já deixou claro que ele é contrário à vacinação obrigatória. Mas por que a gente vê que o nosso projeto tem essa importância? Porque, assim como é dito aí em outros veículos e por outras pessoas, hoje, se um comerciante, né, de qualquer local, ele quiser exigir, né, a carteirinha de vacinação, um passaporte sanitário, ou exigir aquele comprovante que sai no celular de um cliente para participar de um evento ou participar de entrar na loja, etc., ele pode fazer essa exigência, porque, como muitas pessoas têm dito, não existe lei que proíba. Né? Então, o nosso projeto ele tem essa finalidade. E por que entendemos que nós temos essa prerrogativa? Bom, o STF ele já tirou do presidente da República a prerrogativa, né, de coordenar as questões diante da pandemia e delegou aos estados e municípios. Bom, se o STF delegou aos estados e municípios, então entendo que eu, na posição de legislador municipal, tenho essa competência garantida pelo STF de fazer essa proibição dentro da cidade de Joinville. Vereador, só para esclarecer uma dúvida. Por exemplo, vamos pegar um exemplo prático aqui. Se você quer assistir um jogo do JEC na arena, eu não sei como é que é o processo, porque eu confesso que há muito tempo que eu não vou nos jogos do JEC, mas eu sei que eles pedem um comprovante vacinal. Isso é um passaporte sanitário, ou não? Isso então, é um passaporte sanitário. Se a lei for aprovada, por exemplo, o JEC não poderia exigir da pessoa que compra o ingresso o comprovante vacinal. Seria essa a mudança? Então, aí nós temos uma questão também da legislação estadual. Foi criada uma lei de eventos estadual que diz que tem que ter essa exigência. Bom, no meu entendimento, não deveria valer para o município. Se o STF delegou aos estados e municípios fazer essa delegação, então aquela justificativa que uma lei estadual ela se sobrepõe a uma lei municipal, não deveria valer. Porque se o presidente não pode fazer um decreto que valha, né, com relação à pandemia, né, nos estados e municípios, então não deveria também o estado ter essa prerrogativa dentro do município de Joinville. Obviamente isso vai ser amplamente discutido, com certeza vai haver contestações de pessoas que dizem que a legislação estadual ela se sobrepõe à municipal nesse quesito, por exemplo, na lei de eventos. Então isso vai ser uma outra briga que a gente vai travar. Então, hoje, o projeto ele mais vai atender, né, aquele onde não existe lei nenhuma. Não existe nenhuma lei que rege isso daqui. Bom, se não existe nenhuma lei, nenhum decreto estadual, nem federal que rege sobre aquilo, a nossa lei municipal ela vai prevalecer e vai dizer que o estabelecimento não possa exigir. E aí as pessoas podem até se perguntar assim, Enio, mas e a liberdade das empresas? Bom,
a liberdade das pessoas. O que o nosso projeto ele visa muito, e aí eu até já enfatizei várias vezes, que o nosso projeto não é contra o passaporte sanitário até em si. O nosso projeto é contra o direito das pessoas de discriminar as outras. Então imagine o seguinte, hoje está institucionalizado a discriminação. É a mesma coisa que você chegar assim e colocar uma placa. Aqui não atendemos não vacinados. Aqui não vacinados não são bem-vindos. Quem fez isso foi um estado, né, foi a Alemanha da década de 30. Eles colocavam lá um cartazinho, aqui não aceitamos esse tipo de pessoa. A África do Sul, né, tinha o regime do apartheid, né, que ele tinha lá, aqui pessoas desse tipo não entram. Então, o que nós estamos visando com o nosso projeto de lei é impedir que se crie um novo apartheid dentro da cidade de Joinville com o aval, né, dessas pessoas ditas que dizem ser contra a discriminação, mas elas são as primeiras a quererem discriminar o cidadão que, por a vacina não ser obrigatória, ela tem o direito de não querer tomar. Então, eu não tomei vacina, todo mundo já sabe, já foi exposto aí, amplamente na mídia, e eu não quero eu quero ter o meu direito de não tomar, mas eu não posso ser discriminado por isso. Imagina então discriminarmos as pessoas por outro tipo de doença. Imagina, agora você vai entrar aqui, não, peraí, eu quero saber se você tem tal doença. Isso é discriminação, já se lutou amplamente contra esse tipo de discriminação no Brasil. Por exemplo, a AIDS, não se discrimina ninguém pela AIDS. Ah, mas você está fazendo uma comparação. Pode ser doenças diferentes, mas nós não podemos discriminá-las. O vereador, certamente também há outros argumentos, né? Eu imagino que há pessoas que não podem, nem se quiserem, poderiam tomar vacina, né? Por questões... só que daí ela tem que procurar um médico para comprovar que essa pessoa não... Quer dizer, ela tem que comprovar que ela não pode ser vacinada. Quer dizer, tem uma série de restrições que tornaria tudo muito complicado se houvesse a exigência do passaporte. Assim, como a vacinação ela não é obrigatória, então quer dizer, a pessoa tem o direito de tomar se ela quiser ou não. E muito se diz, William, você é anti-vacina. Não, eu não sou anti-vacina. Eu acredito que quem quiser se vacinar, faça as análises, pondere, né? Veja explicações de um lado e do outro. Se você quiser, ponderou ali as questões, você se decidiu, tranquilo, vá lá e faça isso com a sua consciência. Né? Vacine-se com a sua consciência. Um dos argumentos, por exemplo, que é muito utilizado nessa questão da vacinação obrigatória, né, daqueles que defendem o passaporte sanitário, porque hoje em Joinville já existe a vacinação obrigatória indireta. A partir do momento que você exige a vacinação para a pessoa, por exemplo, pedir um emprego... Mas isso já está acontecendo em Joinville? Já acontece em Joinville. Então, você já barrou a pessoa já na entrada. Ele falou assim, como é que eu vou ficar sem sustentar minha família? Vou ter que tomar essa vacina aqui, mesmo que eu... Não acredite nela. Não acreditar mesmo que eu vejo que eu posso passar mal por causa dela. Existem muitos relatos de inúmeras pessoas aí que têm tido reações adversas. E a pessoa pode não querer, fala assim, não, eu vi meu pai tomando ali, vi que teve uma reação, não quero. Então a pessoa, eu já peguei Covid. A imunização natural, quem diz isso são as pessoas da área, os especialistas, médicos. A imunização natural, ela faz parte, né, da natureza humana. Então, a partir do momento que eu já tive a doença, né, pelo menos daquela variante que está ali, eu já estou imunizado. Então, as pessoas que já tiveram a Covid também podem decidir. Eu já tive Covid, já me curei, não quero tomar a vacina por enquanto. Até tenho dito, e já disse isso, já conversei isso com a minha esposa, que sim... A partir do momento que a gente tiver um estudo de longo prazo, né, que não existem efeitos de longo prazo da vacina, que hoje não tem isso, né? Inclusive o próprio contrato das vacinas, eles falam que as fabricantes elas não se responsabilizam por efeitos colaterais e não se responsabilizam pelos efeitos de longo prazo. O dia que elas se responsabilizarem por essas duas coisas, e aí for comprovado que não existe nenhum problema de longo prazo, eu tenho certeza que vou estar lá na fila da vacinação, sim. Porque daí tem já um histórico, né? Isso é o que acontece hoje com todas as vacinas hoje que estão no calendário nacional, né? No Plano Nacional de Imunização. Você tem lá vacinas históricas lá de 40 anos já que estão sendo, que acontecem. Você sabe todos os efeitos, os efeitos benéficos que elas têm. Eu já me vacinei contra todas essas doenças. E existem pessoas, é preciso reconhecer, que não tomam nenhum tipo de vacina. Né? Inclusive, existem pessoas que são contrárias até à vacinação de crianças para aquela vacinação
habitual que todos nós realizamos. Então a gente até respeita essa posição. Eu acho que a pessoa tem que ter certos direitos preservados. Vereador, quem são as pessoas que estarão hoje à noite lá relatando eventuais problemas que tiveram com vacina? Enfim, existe alguma previsão de que essas pessoas se manifestem hoje à noite na audiência? A audiência pública foi convocada por mim, né? Eu fiz um requerimento para aprovação dessa audiência pública dentro da Comissão de Saúde, da qual agora eu sou o presidente da comissão. Então nós fizemos esse requerimento, aprovamos essa audiência pública, então eu estarei hoje presidindo a audiência pública com relação a esse tema do meu projeto de lei, que é o 293, que é proibir a vacinação obrigatória e o passaporte sanitário na cidade de Joinville, no âmbito público e privado da cidade. Então, nessa discussão, eu convidei algumas pessoas para estarem lá fazendo os seus depoimentos, né? E também deixei aberto aos vereadores que quisessem convidar outras pessoas, né? Até agora nenhum deles, né, mandou nenhum requerimento para convidar ninguém, então não sei o porquê, mas não quiseram Mas ainda convidar. há tempo hábil. Agora talvez dê, né? A audiência já é 7h30 da noite. Então, certo. Por enquanto, ninguém fez esse convite. Nós abriremos também a palavra para o público, para a população que vai estar lá, né, falando. Até já foi dito lá dentro da Câmara de Vereadores que o espaço será restrito aí a 200 pessoas e será separado entre pessoas que são favoráveis e contrárias, até para que tenha o debate. A gente sabe que vai ter muita gente lá, então quem quiser participar vai ter que chegar cedo, porque se chegar às 7h30 da noite é capaz de não conseguir entrar na Câmara de Vereadores. Vereador, uma coisa que o pessoal, que eu tenho visto o pessoal muito falar na internet, mas o vereador William Tornesi, ele é presidente da Comissão de Saúde, mas ele não acredita na vacina. Não é bem assim, né, vereador? O senhor tem restrição com relação à vacina para a Covid, né? Por enquanto, eu não me sinto seguro com essas vacinas que estão aí agora. Porque muito foi dito para as pessoas lá atrás, né? Quem se lembra que a vacinação começou há mais, acho que 1 ano e meio, acho que começou a vacinação, nem me lembro mais. Quando a vacinação começou, se dizia assim, se você tomar a vacina, você não vai desenvolver a doença. Bom, hoje nós estamos assistindo inúmeras pessoas aí com 2 doses, com dose de reforço, ficando doente do Covid. Aí depois começou a se dizer que as pessoas que tomaram a vacina não desenvolvem formas graves da doença. Eu tenho um relatório ali da Prefeitura de Joinville, né, dizendo que, acho que dia 28 de janeiro, se eu não me engano, metade das pessoas tinham tomado vacina, a outra metade não tinha tomado vacina nenhuma. Mas aí você não está vendo o senso de proporção. A proporção entre a população que não tomou vacina é o percentual. Bom, se é ou não é, não me interessa. Só que eles disseram que quem tomasse não ia ficar nem hospitalizado. Pois tem. Então, quer dizer, as pessoas fizeram afirmações lá no passado e hoje elas não conseguem honrar com essas afirmações. Então, como é que eu vou confiar nessas pessoas que estão dizendo, mas tome a vacina que não tem efeito de longo prazo? Eu não sei, não está comprovado isso daí ainda. Então, eu quero aguardar, eu vou aguardar isso. Agora, não quer dizer que eu sou contrário às vacinas no geral. Tanto que hoje de manhã levei a minha filha, que está com 3 meses, né, para tomar a vacinação que está lá no Plano Nacional de Imunização. Hoje ela tomou, né, fez o 3º mês e tomou a sua vacina. Então, se eu não acreditasse nas vacinas, eu não levaria minha filha lá para se vacinar. Pois eu levei ela justamente porque eu sei que todas as vacinas elas passam por uma análise criteriosa. Eu não vi isso acontecendo com essa da Covid. Com as outras eu tenho certeza porque a gente já historicamente já acompanhou isso. Então é por isso, é só essa questão que eu não quis, não pode ser que um dia eu vá tomar essa vacina, né, ou a vacina futura que vier, né, enfim. Olha gente, só para lembrar, volto a dizer, nós convidamos o vereador Cassiano Ucker, ele que é médico, para se manifestar, ele já esteve aqui em outras ocasiões, né? E a gente convidou ele para se manifestar a respeito do assunto. Ele prometeu mandar um vídeo, infelizmente deve ter havido algum problema, não conseguiu mandar a tempo. Nós não pudemos ouvir o ponto de vista dele. Mas hoje, a partir de 7h30 da noite, audiência pública muito interessante sobre o passaporte sanitário e também pela não obrigatoriedade da vacinação em Joinville. É isso, né? Isso. Apesar do prefeito já ter dito que ele não vai fazer essa obrigatoriedade, mas o projeto de lei vai estar lá dizendo isso muito claramente. E a gente tem certeza que esse projeto vai ser aprovado dentro da Câmara de Vereadores, né? Esperamos com certeza que o prefeito sancione, né, esse projeto, que é o desejo da população. Muito obrigado, vereador William Tornesi. Volte sempre, vereador. Obrigado, Enio. Obrigado a toda a equipe aqui. Forte abraço, contem conosco.